Lucas 10, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém? Eu queria te pedir que orasse pela minha vida e pela sua nesse momento, para que você não saia daqui nessa noite sem ouvir a voz do Senhor. Para que Deus fale algo de importante, aquilo que você está precisando ouvir nesse momento. Você pode fazer isso? Pai, estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos com a Tua palavra. Venha nos saciar, meu Pai, de tudo aquilo que vem do Senhor. Que o que será pregado aqui não seja aquilo que o povo simplesmente quer ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Aquilo que está no Teu coração para essa geração, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos esses que se encontram aqui no nosso culto presencial. Eu oro por aqueles que nos acompanham de outros lugares pela internet. E eu oro por aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento. Em nome de Jesus, que todos nós tenhamos clareza do que o Senhor quer nos ensinar. Estejamos capazes de responder aquilo que o Senhor há de nos dizer, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu tenho dito frequentemente para os irmãos que o nosso culto, ele não tem a ver com a gente vir para ser abençoado. O culto bíblico, ele tem muito mais a ver com entrega, com aquilo que a gente vai entregar ao Senhor, isso é culto. Entretanto, não existe nenhuma vez que a gente vai entregar algo para o Senhor, que a gente não retorne tremendamente abençoado. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, que a mensagem dessa noite é sobre bênção. A mensagem dessa noite é uma mensagem sobre um tipo de bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. E você precisa estar preparado para receber isso. Na semana passada nós aprendemos sobre o Deus de toda consolação. E nessa semana nós vamos aprender sobre o Deus da paz. Talvez você não tenha noção da importância da paz na sua vida. Talvez você não tenha noção de que alguns problemas que você vem enfrentando na sua vida, na verdade, você não sabia, mas era falta de paz. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a paz, sobre o Deus da paz e sobre como você pode receber completamente essa paz. E o texto que nós lemos, meus irmãos, o contexto dele é o seguinte: Jesus escolheu os seus apóstolos e além daqueles 12 apóstolos mais próximos, existia um grupo maior que ele enviou 70 apóstolos de 2 em 2 para percorrer as cidades ali da região de Israel do seu tempo, pregando o evangelho do reino de Deus, curando enfermos, ressuscitando mortos. E meus irmãos, olha que coisa interessante, no meio de um tanto de recomendação que Jesus dá, ele fala o seguinte: quando vocês encontrarem alguém pelo caminho, não para ficar fazendo saudação não. Ele não queria que os seus apóstolos perdessem tempo. Mas quando vocês entrarem em uma casa, o que vocês vão fazer? Vocês precisam declarar: paz seja com essa casa. E se nessa casa tiver um filho da paz, a paz repousará sobre esse filho da paz. Mas se não tiver ninguém, você sabe o que vai acontecer com a paz? Ela quica de volta, ela retorna para você. Que paz é essa?
Irmãos, quando a gente vê essa expressão, paz seja com essa casa, isso diz respeito a algo que estava presente na cultura dos judeus, mas eu acredito que não era simplesmente algo de natureza cultural. Eu acredito, meus irmãos, por tudo que eu já vi na Bíblia a esse respeito, que essa expressão de paz, esse cumprimento com a paz, é algo que o próprio Deus colocou na cultura dos hebreus e está nela até os dias de hoje. Quando você vai a Israel, por exemplo, até hoje, as pessoas se encontram e se cumprimentam dizendo o seguinte: Shalom. E o que é Shalom? A paz esteja com você. A paz. Existe o bom dia, existe o boa tarde, mas é como se fosse o nosso olá e o nosso tchau, até logo. Você encontra alguém ou você vai se despedir de alguém e você fala Shalom. E meus irmãos, essa expressão, ela está no povo hebreu, desde lá do livro de Gênesis, que a gente vê. E quando a gente fala de paz, a gente não está falando simplesmente de uma sensação de tranquilidade emocional, mas é algo muito maior do que isso. Por exemplo, quando José do Egito, ele reencontra os seus irmãos, e os irmãos ainda não sabem que ele é José, e ele pergunta pelo seu pai, ele vira e fala assim: e como está esse ancião que vocês me falaram a respeito? Está tudo bem com ele? Esse está tudo bem no hebraico é a palavra está shalom com ele, está em paz. Tem a ver com um bem-estar que transcende a nossa tranquilidade emocional e toma todo o nosso ser. E é fácil da gente entender essa relação, não é? De você estar em paz nas suas emoções e, na verdade, a sua vida acabar ficando em paz. Porque quando a sua paz ela é roubada, seja por um estresse, as suas emoções ficam perturbadas, mas quem vai sofrer mais daqui a pouco é o seu corpo. Não é assim? Quando a ansiedade rouba a sua paz, muitas vezes quem vai apanhar é o seu estômago, é a sua pressão. Quando o medo de alguma coisa começa a roubar a sua paz, uma série de desordens começam a acontecer no seu corpo. Você sabe por quê? Porque está tudo interligado. Mas quando você está em paz, há uma harmonia muito maior, meus irmãos. É por isso que Deus deseja que você tenha a paz. Não só isso, quando Jesus diz para os seus apóstolos entrarem numa casa, Ele quer que eles levem paz para essa casa. Talvez alguém tenha chegado aqui essa noite deixando uma situação de falta de paz na sua casa. Creia nisso, Jesus quer levar paz para a sua casa. Irmãos, isso é tão importante que quando você continua lendo a Bíblia ali, as cartas do Novo Testamento, aquilo que era coisa de cultura judaica, você vê sendo transmitido agora a todas as nações, porque a cultura cristã deu sequência a isso, porque o nosso Deus é o Deus da paz e Jesus é o príncipe da paz. O apóstolo Paulo vai começar uma carta e ele faz uma saudação. E como é que funciona essa saudação? Essa saudação é uma bênção, graça e paz. E quando ele vai terminar uma carta, da mesma forma que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, é sempre uma bênção. Como é que funciona a nossa liturgia na igreja até hoje? Qual foi a primeira coisa que eu fiz ao pegar o microfone? Que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Qual vai ser a última coisa nesse culto, meus irmãos? Se Jesus não voltar no meio dele, eu impetrando a bênção apostólica sobre a igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor sobre cada um de vocês, e a igreja dizendo, amém. Você sabe qual é o objetivo de Deus em toda a salvação? Não é simplesmente libertar você da condenação do inferno, mas é fazer com que você seja restaurado à imagem de Cristo. Que o seu exterior, ou seja, o seu comportamento exterior, por causa das mudanças interiores,
Torne você alguém semelhante a Cristo. E como é que Cristo lidava com essas situações, meus irmãos, que tiram a nossa paz? Uma das figuras mais fortes que nós temos nos evangelhos é Jesus dormindo na tempestade. Imagina a situação. Tempestade, meus irmãos, é uma figura para a gente de tribulação, de momento difícil na vida. Quando eu digo fulano está atravessando uma tempestade na sua vida, você sabe, ele está passando por prova. E Jesus está num barco no meio da tempestade. Além de estar numa tempestade, está numa tempestade no mar. Além de ser uma tempestade no mar dentro do barco. Pensa numa situação de desespero. Era assim que os apóstolos que estavam ali com ele ficaram. Mas Jesus dormiu. Essa é a paz que excede todo o nosso entendimento, que o apóstolo Paulo vai dizer. Quando é que a gente vê Jesus dormindo, né? Eu vejo ele trabalhando o dia inteiro. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí chega de noite, está lá, tem gente que vai conversar com Jesus de noite, vai orar. Quantas vezes a gente vê Jesus virando a noite em oração? Mas no meio da tempestade, Jesus está dormindo. Isso não é por acaso, meus irmãos. Isso é para a gente aprender também, a trabalhar durante o dia, orar de noite e dormir na tempestade. Deus quer que você tenha paz. E que a paz do Senhor esteja sobre você. Enquanto eu digo isso, enquanto você diz amém, eu preciso te contar que pode ser que a paz não tenha repousado sobre você. É só a gente voltar para o texto e ver o princípio espiritual que está expresso aqui. Jesus diz, quando vocês chegarem numa casa, vocês vão lá e digam o seguinte, que a paz esteja com vocês. E se tiver um filho da paz, a paz vai repousar. Engraçado essa expressão repousar, parece que está falando de um passarinho. Eu lembrei daquele pássaro lá no dilúvio. Noé vai e solta, e se ele encontra um lugar para pousar, ele fica, senão ele volta para Noé. Não é assim? Pode ser que você esteja ouvindo a paz do Senhor, pode ser que você esteja abençoado culto após culto com essa palavra, e a paz ainda não esteja repousada sobre você. Você sabe por quê? Porque o texto diz que a paz só repousa sobre filhos da paz. E talvez você ande angustiado, atribulado por dentro, sabendo que vai dormir toda noite sem paz, e anda o dia inteiro com angústia dentro de si, e já identificou que o seu problema é falta de paz, mas frequentemente você está sendo abençoado com a paz. Por que não está funcionando? Porque a paz devia repousar sobre você, Jesus que está falando. A paz devia vir sobre você, e eu acredito que vai acontecer nessa noite. E fazer morada, repousar, significa isso, pousar e ficar. E por que não está acontecendo? Pastor, será que é porque eu não sou crente? Meus irmãos, eu acredito que ser filho da paz não tem a ver exatamente com salvação. Se você é salvo ou não é salvo, eu não sei, desde que o Espírito Santo testifique isso ou não no seu coração. Mas eu quero que você reflita um pouquinho nessa noite, se você é ou não um filho da paz. Para que você aprenda a ser um filho da paz. Que expressão é essa? O que é ser filho de alguma coisa nesse sentido? Porque na Bíblia a gente vê em alguns momentos expressões como essa sendo usadas. Tem um xingamento gospel que eu aprendi há um tempo atrás, que é filho de Belial. Ó, seu filho de Belial, né? O pessoal já pegou essa expressão aí para usar no dia a dia. Mas a gente vê, por exemplo, Jesus chamando 2 dos seus apóstolos de filhos do trovão. Você vê o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 falando das pessoas como nós éramos antes de conhecer a Cristo, que são hoje filhos da desobediência, que são também, nesse mesmo texto ele diz, filhos da ira. O que quer dizer isso? Ser filho de alguma coisa. Irmãos, filiação.
fala para a gente de pertencimento a uma família. Filiação fala para a gente de heranças. E quando eu falo heranças, eu não estou falando simplesmente no sentido financeiro, no sentido de coisas aprendidas, que também são heranças, mas eu estou falando também de traços genéticos. Quando você olha para uma criança e fala, esse olho aqui é da mãe, mas esse nariz aqui puxou o pai. Então, ser filho de algo aponta para uma identidade, para um conjunto de características que remetem você a uma determinada família. Então existem filhos que são filhos da ira, e existem filhos que são filhos da paz. Será que é alguém que é filho da paz? Será que é uma pessoa que vive em paz? Eu acredito que não, meus irmãos, senão a pessoa não precisa receber a paz. Se ela já fosse perfeitinha, se ela já vivesse em paz, se ela não tivesse as crises que eu e você temos, para que ela ia precisar que a paz repousasse sobre ela? Eu acredito que um filho da paz é alguém perfeito como eu e você, mas que ele tem algumas coisas que caracterizam ele como sendo um filho da paz. Um filho da paz. Presta atenção, se quiser anotar essa, para toda vez que você estiver sem paz, você lembrar. Um filho da paz, ele ama a paz. E uma pessoa que ama a paz, ela dá valor para a paz. Isso é tão importante da gente entender, parece uma coisa muito simples, mas na prática, quando você começa a ver as confusões dentro de uma família, não é por acaso que Jesus quis abençoar famílias, porque quando você fecha uma porta e ninguém está vendo o que está acontecendo, as fragilidades começam a se manifestar, as máscaras começam a cair, e é impressionante como tem pessoas que não dão valor à paz. Eu já vi casamentos se dissolverem por coisas tão fúteis, por coisas tão banais, por pessoas que amaram outras coisas e não a paz. Uma toalha colocada fora de um lugar é motivo para que a paz dentro de casa acabe. É muito comum isso em casamentos muito jovens. Pessoas que casaram há pouco tempo, não aprenderam a brigar ainda, né? Brigam às vezes por coisas tão sem importância. Porque pensa, meus irmãos, uma coisa tão sem importância como um copo fora de lugar. Eu não estou falando aqui, porque tem gente que leva para o outro extremo e prefere não tratar de problemas profundos dentro de casa em nome de uma falsa paz. Isso é omissão, isso não é paz de verdade. Eu estou falando de situações que você pode relevar. E o que está faltando na sua vida é você ser filho da paz, você amar a paz e entender que a paz é uma coisa muito valiosa dentro da sua casa. E se você dá valor à paz dentro da sua casa, você não vai querer perder isso. Então a paz, ela é mais importante do que você estar certo. Às vezes a paz vai embora dentro de casa porque um está sempre querendo estar certo. Eu me lembro uma história que eu ouvi uma vez de um filho que chegou para o pai e falou assim: pai, eu vou me casar com a fulana. Aí o pai levantou, olhou para ele e falou assim: pede perdão. Mas por quê? Pede perdão. Mas por quê, pai? Eu só falei que eu vou, pede perdão agora. Pede perdão, tá bom, perdão. Ah, tá bom, então você pode casar. Já aprendeu a pedir perdão sem motivo. Mas manter a paz e você entender que a paz é mais importante que qualquer coisa, é você entender que você não precisa ter a razão, que você não precisa estar certo para você ter paz. Se você ama a paz, se você é filho da paz, a paz tem um lugar de honra na sua casa. E às vezes você sabe que está certo, mas você não vai criar um problema e tirar a paz de dentro de casa por conta disso. E existem muitas pessoas que são crentes, mas ainda têm um coração contaminado pelo mundo. E precisam ainda de transformação em algumas áreas da sua vida. Por exemplo,
São pessoas que são vingativas em pequenas coisas. Você é assim? Por exemplo, aconteceu uma coisa que você não gostou dentro da sua casa, seja com seus pais, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, e de repente um para de falar com o outro. Isso é um sinal perigoso. Eu entendo que às vezes é importante a gente se calar do que abrir a boca estando numa situação de grande conflito, mas não é essa sabedoria que a maior parte tem. O que a gente observa, aconselhando muitos casais, meus irmãos, muitas famílias, é que as pessoas param de falar umas com as outras por pura pirraça, porque são filhos da ira. Porque estão com raiva e a forma de se vingar é parar de falar, porque de alguma forma aprenderam a agir dessa forma com as suas famílias, com os seus pais. Existem mulheres que fazem greve de sexo. Existem homens que vão lá e fazem pequenas vingancinhas dentro de casa, já que ela fez isso, também vou lá e faço isso. E você precisa entender, você que tem um coração vingativo, quem está sofrendo mais é você. Porque você não recebe a paz, se você não é filho da paz. A gente percebe, meus irmãos, nesse próprio texto, que aquele que espalha paz é aquele que mais recebe, porque se ele semeia a paz e tem alguém que não quer receber a paz volta para dentro de si. Volta para a pessoa que liberou a paz. O passarinho retornou para você. Então, meus irmãos, uma pessoa que simplesmente age dessa maneira vingativa, que ainda não aprendeu a dar valor à paz, ela não vai conseguir desfrutar dessa paz dentro de si. E pode chegar a vir em todos os cultos, e pode receber a bênção que for, pode aparecer o próprio Jesus numa visão para a pessoa e falar: haja paz em você. Se você não é um filho da paz, não vai repousar sobre você. Alguém que ama a paz, ela é uma pacificadora. A pessoa não gosta de treta, nem quando é com os outros. A pessoa não gosta de confusão, nem quando a confusão é com outras pessoas. Ela é pacificadora. Jesus disse em Lucas capítulo 6, que se você ora pelos seus inimigos, que se você ama os seus inimigos, você é chamado filho do Altíssimo. Em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então quem ama a paz, espalha a paz. Eu não vou esgotar esse assunto nessa noite, mas eu acho que você já entendeu o suficiente para saber que muita coisa pode mudar dentro do seu coração, se você passar a ser um filho da paz. Como eu disse para vocês, não tem a ver necessariamente com conversão, tem a ver com santificação, com mudança de mentalidade em algumas áreas da sua vida. E eu queria que você parasse para analisar o seu próprio comportamento. Eu comecei essa mensagem dizendo: Deus quer derramar paz para você. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma paz que faz com que a gente pode estar andando no meio de uma grande guerra, a gente pode estar andando no meio de uma grande confusão, mas dentro de nós existe uma paz que tranquiliza todo o nosso ser, a Shalom de Deus, uma paz integral. É isso que Deus quer que você tenha, para que você não ande ansioso por coisa alguma. Mas você precisa amar essa paz, você precisa ser alguém que pode ser considerado um filho da paz. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento.
Você que tem o Espírito Santo de Deus, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e mostrar o que Ele quer mudar em você nessa noite. O que tem dentro de você que ainda precisa de mudança. No que diz respeito a esse aspecto de ser ou não um filho da paz. Deus está fortalecendo o povo dele nessa estação espiritual. Está formando um povo para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Um povo que aprendeu a ser consolado pelo Espírito Santo nos momentos de dor. E um povo que aprendeu a viver em paz, debaixo de perseguição. Uma paz que pode enfrentar qualquer dificuldade, mas para isso, meu irmão, você precisa ser um filho da paz. Deus de toda paz, nos ensine a sermos filhos da paz, não filhos do trovão, não filhos da ira, da desobediência, não filhos de Belial, mas filhos da paz. Nos ajude a amar a paz, a dar valor à paz e a sermos espalhadores da paz, pacificadores. Nos usa, Senhor, para levar paz a outras pessoas. Nos use para levar paz a um mundo, a uma geração em conflito constante. Em nome de Jesus, eu oro por cada um desses que conseguiu identificar em si aquelas coisas que ainda impedem de serem abençoados com a paz. Nós somos falhos, Senhor. Nós temos dentro de nós, muitas vezes, ensinos errados que carregamos há tanto tempo, e nós queremos deixar tudo isso aqui nessa noite. Queremos deixar diante do Senhor a nossa ansiedade, queremos deixar diante do Senhor os nossos medos, queremos deixar diante do Senhor a nossa falta de confiança. E que venha a tua paz sobre cada um de nós. Que venha a tua paz sobre cada família aqui representada. Que haja paz sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã. Que haja paz em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Se é para Jesus, vamos aplaudir. Direito, né? Amém.